Alessandra, Léo, Juliana, bem-vindo. Como eu falei antes, eu vou pedir para vocês ficar nos 5 minutos. É a nossa aposta hoje que a gente vai fazer. Como o Brasil, que aparentemente faz uma aposta nos distritos culturais. Eu nasci em Olinda, mas fui para a Suíça quando eu tinha 3 anos e cresci lá sem conhecer nada dos distritos culturais. Eu não sabia o que era um distrito cultural na Suíça. Esse conceito chegou há alguns anos atrás, mas quando eu cresci a gente não falava disso. Eu só aprendi de distritos culturais quando eu fiz o mestrado em Londres, quando eu li um pouquinho do trabalho do Sir Charles Landry, porque aparentemente ele é um Sir agora. Não é verdade, ele não é. É a primeira vez que eu estou falando do trabalho de distritos culturais em português. Então, desculpa qualquer erro. Eu juro que eu sou brasileiro. Eu tenho um passaporte para provar. Mas, enfim, o Brasil e sua aposta nos distritos culturais e criativos. Esse painel vai seguir um pouquinho aquele que veio antes, porque a gente vai fazer umas apresentações de casos para entender o que está acontecendo. O interesse aqui é falar de modelos. A gente vai tentar entender o que vocês estão criando, porque na ideia de uma aposta é que você vai tentar alcançar um objetivo. Pode ser que alcance, pode ser que não, mas você tem uma estratégia e você vai tentar, né? Então, para isso, a gente vai ter que entender o que é a base, de onde veio essa ideia, o que vocês estão fazendo, de modo um pouquinho técnico, e depois a gente vai falar um pouquinho mais do desafio e o que é o futuro, mas primeiro a gente vai botar a mapa, né, os casos. E para fazer isso eu vou primeiro pedir a você, Alessandra, de apresentar o seu caso. E antes de tudo eu vou ler uma biografia aqui, que é sempre um momento incrível quando o moderador lê a sua biografia. Então, Alessandra Keiko Kamura, você é a superintendente de desenvolvimento da economia criativa na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. É o setor que realiza a gestão do programa Mato Grosso Criativo. E você atua na gestão pública há 8 anos já. E você já esteve como secretária junta da Cultura em 2024 da CCL-MT. Você é um produtor audiovisual, produtora cultural, gestora, formada em comunicação social pela UFMT, com 32 anos de atuação no setor da cultura e economia criativa, porque você começou quando você era criança, né? Então, fala um pouquinho do contexto do Mato Grosso para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, né, por estar aqui, tendo essa oportunidade de apresentar nosso trabalho ali no estado de Mato Grosso. Também estou com o mesmo desafio do nosso colega de Salvador. Mato Grosso só faz 40, 45 graus e o inverno dura 2 dias por ano, né? Aí eu estou aqui tentando, né, não parecer, então é uma mistura de nervoso com frio mesmo, né? Então, a gente veio falar aqui para vocês hoje sobre o programa Mato Grosso Criativo. O Mato Grosso Criativo é fruto de uma política pública do Ministério da Cultura, né? Ele saiu de um edital em 2013, acredito que o RS Criativo também nasceu dentro dessa perspectiva. A gente tem uma história muito parecida, né? E quando a gente começou a executar, eu digo a gente, mas eu ainda não estava na Secretaria de Cultura, a executar esse projeto Criativo e Birô, o Estado entendeu que era necessário se criar, dentro do quadro da estrutura da Secretaria, um setor específico para desenvolver economia criativa, e foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa, que tem um programa orçamentário próprio também, né, e que nasceu dentro de uma perspectiva de uma ação interinstitucional, né, com 5 secretarias, tendo a Secretaria de Cultura encabeçando esse setor, que também tem um programa orçamentário da economia criativa, mas que a gente ainda tem o desafio de consolidar, né, esse sistema de governança entre essas secretarias, entre elas desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, né, entre outras. Então, a gente vem fazendo o desenvolvimento desse trabalho. E, desde então, a gente vem desenvolvendo, a partir desse convênio do Mato Grosso Criativo, as ações dessa superintendência. Então, ele começou a partir dessa política pública aí do governo do governo do Ministério da Cultura. Né? Então, rapidamente, a gente vai falar com mais as áreas de atuações, né? Como é que a gente trabalha ali no Mato Grosso.
né? Então, a gente entende que a gente precisa fazer um processo continuado de ativação, tanto dos trabalhadores da cultura como dos gestores municipais de cultura, porque a gente já entendeu que a gente não consegue ampliar a área de atuação, né, que o Estado vem desenvolvendo aí ao longo desses anos, mas que a gente precisa consolidar a rede de parceiros dos gestores municipais, né? Então, a gente tem feito aí uma ação, desde o início do ano, de visita aos territórios culturais do Estado de Mato Grosso, porque assim nós dividimos o Estado dentro do Plano Estadual de Cultura em 6 territórios culturais. E aí nós temos realizado aí uma conversa constante, não só com os gestores, mas também com os trabalhadores da cultura, para que eles se entendam e se reconheçam enquanto um setor produtivo da cultura e quanto setor econômico que traz essa perspectiva de desenvolvimento, não só para quem trabalha na cultura, mas para os próprios municípios, né? Nós também atuamos desde o início dessa estrutura implantada no nosso governo com formação, através de ações continuadas com maratonas de negócios criativos, né, onde a gente traz aí rodada de negócios, formações, workshops, palestras, inclusive uma palestra master de uma edição foi de Medellín, foi da Colômbia, né, onde eles estiveram levando aí para a gente essa experiência que foi muito importante para nós ali. Dentro desse processo de formação, além de a gente trazer essa perspectiva dessa possibilidade de empreender para os trabalhadores da cultura, nós também estamos desenvolvendo uma oficina, uma formação específica para os gestores municipais, para isso que eles comecem a trabalhar também dentro dessa perspectiva de desenvolvimento econômico da cultura e também passem a investir o dinheiro da PENAB também nesse setor. Além disso, nós também temos um programa de aceleração, nós temos já 2 edições realizadas. As primeiras 2 edições nós fizemos em parceria com o Instituto Oi, né? Hoje, no Rio de Janeiro, ele entrou em contato conosco e também está executando essa proposta de programa de aceleração que foi desenhada, né, entre nós, o governo, e também o Instituto Oi Futuro, onde a gente já tem mais de 50 empresas aceleradas. Dentro dessas empresas, 10 receberam, a partir da apresentação de um pitching no final de aceleração, recurso onde eles investiram no planejamento, no desenvolvimento estrutural do seu negócio, e a gente, ano a ano, vem mapeando essas iniciativas, esses empreendedores, onde a gente embede o impacto, né, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, a empregabilidade, né, como é que essas empresas estão atuando a partir dessa política pública realizada. Além disso, a gente tem também um Centro de Referência à Economia Criativa, que é uma parceria com o BNDES, que é um prédio, um antigo hotel, a gente chama de Grande Hotel da Criatividade, que está num processo de reforma retrofit, que é um patrimônio tombado, né? Nós já temos ali, em parceria com o Instituto Europeu de Design e Desenho, né, de gestão, modelo de gestão desse hotel que foi entregue ao BNDES como forma de contrapartida, né, e o BNDES ele sempre cita, né, esse modelo de gestão, esse modelo de entrega, de contrapartida, como um case, né, e eles pretendem aí também replicar, né, essa possibilidade da gente entregar. Então, a gente já tem um modelo de gestão, quanto esse prédio vai custar, o que ele precisa, como os laboratórios que eles terão, que terá ali nesse espaço para poder impulsionar, né, o setor e, de fato, ser o centro, né, dessa política que a gente vem desenvolvendo. Além disso, nós realizamos editais de fomento desde da Aldir Blanc, né? Então, desde a Aldir Blanc, nós realizamos um edital chamado Mato Grosso Criativo, onde nós investimos em empresas, em empreendimentos criativos e também negócios sociais, porque nós temos ali uma grande atividade de organizações sociais, muito pautado na questão do ponto de cultura, né, para que se busque aí o desenvolvimento, o nascimento, né, desses empreendimentos criativos, para que eles passem aí a ter uma possibilidade de gestão de sustentabilidade. Agora, na PENAB, nós melhoramos, que já é a 3ª edição desse edital. A partir da execução, nós conseguimos fazer aí, dividir esses empreendimentos criativos em 3 categorias, né, em diferentes graus de maturidade. Foi uma observação que nós fizemos, que não adiantava investir o mesmo valor para todas as iniciativas que estiverem em diferente tempo, né, de execução. Então, a gente tem projeto impulsionado, que está ainda no papel, tem negócios criativos que já existem, tem negócios criativos que já precisam sair fora do Estado para poder ampliar isso, a área de atuação de mercado.
e também laboratórios de economia criativa. Então, a gente fez um teste agora, esses laboratórios de economia criativa vêm para impulsionar as organizações sociais ou a iniciativa privada que já desenvolve formação, né, sobre empreendedorismo em alguns territórios, e eles estão aí, esse teste ele vai servir para a gente para duas possibilidades. Um, que a gente vai passar a fazer também um edital para impulsionar hubs de economia criativa privada, e um edital que nós vamos fazer já na perspectiva de fundo a fundo para as gestões, para os municípios de Mato Grosso, para que eles também tenham um espaço dedicado para a economia criativa no seu município, né, e que também tenha como contrapartida aí o investimento local, né, e uma estratégia de continuidade do trabalho desses espaços. Nós temos também um observatório da cultura, né? Hoje a gente estabeleceu uma parceria com o Itaú Cultural, nós estamos desenhando um PIB específico do Estado de Mato Grosso, né, para que a gente tenha aí esses dados econômicos. Além disso, nós mapeamos todas as atividades, os editais, a gente começa a construir esses dados, esses indicadores, onde a gente consegue entender e redirecionar a nossa política pública a partir desses dados que a gente consegue levantar, e principalmente dos grandes eventos, né, onde a gente consegue mensurar aí também o retorno, né, para o Estado desse investimento. Nós fazemos também produção de conteúdo, nós temos um site, uma rede social que a gente busca também ativar os empreendedores através desses conteúdos, trazendo para o público essas iniciativas que a gente impulsiona, né, a história dessas pessoas, para que essas pessoas sejam um modelo, né, para os empreendedores que estão querendo entrar dentro desse processo no Estado de Mato Grosso, não só os empreendedores, mas também as iniciativas, né, as formações, informações principalmente, para que a gente consiga aí, de alguma forma, formar uma rede de comunicação, como a gente tem também no canal do WhatsApp, comunidade no Instagram, para que a gente consiga também chegar a todo o território de Mato Grosso, que é muito grande. Rapidamente, aqui nós temos esse programa de ação institucional, que eu já mencionei, né, para trabalhar em rede com outras secretarias de Estado, mas também com a iniciativa privada, né? A gente participa da rede de investidores sociais do Estado de Mato Grosso via Federação das Indústrias. Nós temos uma lei que foi aprovada que garante o desenvolvimento da economia criativa no Estado, que a gente vai começar esse processo de regulamentação. Ela prevê um fundo, um plano e um conselho, né, e a gente está começando a brigar para que ela também tenha um fundo específico para desenvolver esse setor. Essa estruturação que a gente fala é trazer essa perspectiva de ter espaços, né, de ter espaços físicos, porque a gente tem visto aqui as falas anteriores, a gente começou ao contrário, né? Agora que a gente vai começar a constituir esse espaço físico para fazer esse desenvolvimento. Então, a gente começou impulsionando o setor, porque a gente pensou como é que a gente vai investir numa estrutura, numa política mais estruturante, se a gente ainda está no processo de formação desses empreendedores para ocupar esses espaços, né? Então, a gente vê aí, vou dar já resumir aqui para terminar, que a gente tem conseguido fazer esse trabalho pelos editais, né? Anteriormente, a gente tinha uma média de 80 pessoas, projetos inscritos nos editais. Agora, nessa última edição, nós tivemos 337 projetos de negócios criativos. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado e a gente tem conseguido estabelecer essa rede também com a iniciativa vinda dos trabalhadores, vinda do setor, dos empreendedores, que tem fortalecido muito esse trabalho que a gente vem realizando e está trazendo também essa proposta para junto das suas gestões municipais, para que a gente possa consolidar, de fato, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí de formiguinha, né, muito baseado no sentir, no ouvir, né, na experimentação, né, e no fazer, né, que a gente espera, né, dentro desse processo, desse encontro aqui, também começar a desenhar uma metodologia, né, a partir das experiências trazidas aqui, que a gente consiga, de fato, começar aí a sair do papel essa ideia, mas que a gente já sabe que ela já tem, né, a semente já foi plantada, né, que essa árvore já começa a nascer. É isso. Obrigada.
Obrigado. Foram quase 5 minutos. Mas muito interessante. Não, é muito interessante. E também o que eu acho bem interessante nesse modelo foi a ideia de começar pelo quadro, antes de, sabe, botar os equipamentos culturais. Então, definir o quadro, criar o mercado e depois entrar na discussão de equipamentos cultural. Eu vou passar o microfone para o Léo aqui, o Léo Porto. E você vai ainda tá indo com mais frio, né? Você vem você vem de Fortaleza. Eu estava me mostrando que são 30 graus, eu acho, agora em Fortaleza. Léo Porto. Está frio 30 graus lá. Está frio 30 graus, né? Frio demais. O Léo Porto ele é formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo e atua também como gestor e produtor cultural há 20 anos, porque tu também começou de criança, né? Na produção cultural, você foi o coordenador do Festival Ibero-Americano de Cinema do Sergipe e do Festival Música na Ibiapaba. Você atuou como produtor do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes e participou da elaboração e produção da agência Porto Dragão Música em diversos festivais, dentre eles a Feira da Música e Maloca Dragão. E desde 2023, você está como gestor executivo do Hobby Cultural Porto Dragão, do que você vai falar agora. É isso. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Léo Porto, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, tenho 2 metros de altura, estou vestindo uma calça jeans, um sapato bege, camisa e uma jaqueta preta, porque está frio demais. 30 graus no Ceará, a gente já bota uma roupa mais fria. É um sol para cada pessoa lá, de fato. Enfim, eu vou falar um pouco sobre política pública, né? De como lá no Ceará a gente tem experimentado essas políticas públicas para poder potencializar esses distritos criativos no estado do Ceará. Então, essas políticas elas começam com o alinhamento de um governo de estado, né? Que aí envolve várias secretarias, né? Perpassa pela Secretaria da Cultura, claro que faz parte dessas secretarias, e vai para os equipamentos que são geridos em parceria com a esse chamado Instituto Dragão do Mar. Então, o Hub Cultural Porto Dragão é um equipamento, um desses equipamentos da Secretaria de Cultura, né, e que tem uma série de equipamentos que constrói ali uma política mais consolidada dos locais onde esse artista está naquele momento, artista, produtores, as pessoas que trabalham no ecossistema da cultura. O Hub Cultural Porto Dragão ele é criado para pensar nessas políticas da economia criativa do Estado, né? E vou apresentar um pouco para vocês dos programas que a gente tem realizado lá. Essa parte eu já falei, né? A gente tem 3 eixos estratégicos que a gente trabalha, né? A parte de formação, que é essa qualificação do trabalhador da cultura, e aí quando a gente fala trabalhador, é todo esse ecossistema, então a gente vai nas áreas técnicas, a gente atua com produtores, atua com gestores, e aí esses gestores também de espaços públicos e privados, né? No interior do Estado. A gente tem um setor da economia criativa, que é o estímulo desse desenvolvimento da economia da cultura no Estado, e a circulação e difusão, que seria esse terceiro momento, quando você tem ali características daqueles grupos que estão, né, já prontos para fazer circulação e difusão daquele produto que é gerado a partir dessa qualificação. Lá no Hub Cultural Porto Dragão, a gente tem, no eixo da formação, o programa Faz a Cena, que é um programa que a gente foca os trabalhadores da cultura, então a gente prepara esses profissionais para poder circular junto com os artistas que vão para fora, né? Então, trabalhamos com cursos na área de sonorização, iluminação, produção de estrada, hold, enfim, todo esse ecossistema que trabalha junto com o artista. Nós temos o PRIS, que é um programa de residência que a gente aplica junto àqueles artistas que estão no campo da ideia. Então, o PRIS ele surge para ser um espaço de experimentação. Então, ele chega com a ideia, ele ainda não sabe se é aquilo mesmo que ele vai gerar um conteúdo, um produto artístico, então ele precisa passar por um processo ali de experimentação. E o PRIS, a nossa residência, ela não trabalha com a linguagem específica, ela é de multilinguagens, né, que a gente entende que esse código aberto ele pode
ser mais enriquecedor para aquela proposta artística, de ter alguém das artes visuais trabalhando diretamente com alguém da música, que tem alguém ali das artes cênicas que possa também colaborar para esse desenvolvimento desse projeto, né? Na área de difusão e fruição, nós temos o Zona de Conexão, né, que são espaços que a gente chama de porta de entrada, onde os artistas utilizam o espaço físico do Porto Dragão para ensaios. Então, nós temos diversas salas com vários tamanhos, sala de dança, sala de teatro, enfim, estúdio de gravação, ateliê criativo para as artes visuais. Então, são uma série de espaços que atendem a diversas linguagens para que esses artistas possam, depois desse desenvolvimento do campo da ideia, ele começar a ensaiar e desenvolver esse projeto. E a ocupação artística, que a gente tem também um teatro lá nesse espaço e tem um palco também no hall de entrada, onde esses artistas podem se apresentar para o público, né? E a produção de conteúdo, que são 2 programas atualmente, é o Nós no Batente, que é um programa onde a gente viaja pelo interior do estado, né? Nós temos lá um programa de mestres e mestres da cultura, né, que são institucionalizados e recebem recurso, né, mensalmente por ser mestre da cultura e que ele possa, né, difundir aquele saber para as novas gerações. Então, a gente circula o interior do estado para fazer documentários sobre esses territórios criativos, para mostrar para o Brasil e para o mundo como esses territórios podem ser potenciais ali de negócios, né, que envolvem uma economia solidária de todo um território, e não passa parte da perspectiva de que esses saberes entrem em competição entre eles, mas que eles podem colaborar uns com os outros numa perspectiva de crescimento coletivo, né? E o Zona de Criação, que já é uma produção de conteúdo audiovisual mais voltado para o artístico. Então, o artista ele já tem a ideia, já ensaiou, já está pronto ali com o seu produto. Então, a gente faz uma gravação de um produto audiovisual para que aquilo enriqueça o seu portfólio, para que ele possa participar de editais, apresentar para festivais, apresentar para outros espaços, e aí tornar mais possível a presença dele nesses espaços. Tudo isso pronto, a gente vai para a circulação. Então, aí a gente tem 2 tipos de circulação dentro do programa. A gente tem a espontânea, onde o próprio artista ele consegue, a partir do seu potencial de negócios, né, se colocar em alguns mercados, e aí procura a gente para que a gente possa ajudar na logística, a gente possa ajudar de alguma forma ali na qualificação desse processo para viabilizar a ida desse artista para festivais no mundo, ou pode ser a induzida, que é quando a gente, enquanto equipamento da Secretaria de Cultura, né, formaliza parcerias institucionais com festivais, com institutos, com governos, com embaixadas, que a gente consiga, né, ali criar uma demanda para que esses artistas cearenses, né, circulem nesses espaços. Então, estou quase terminando, viu? São 160 produtos que a gente já tem de audiovisual criados lá, que são difundidos tanto no YouTube do Porto Dragão, como também temos parcerias com TVs abertas, que a gente consegue veicular. São 27 municípios alcançados com esses produtos. Aqui é essa linha, né, que eu falei um pouco, né, faz a cena, passa pelo priso, zona de conexão. Então, é o caminho que a gente desenha para ele chegar até o último lá, que é aquele lugar de circulação, onde a gente consegue fazer a arte cearense circular pelo mundo, né? Aí a Agência da Cultura. E aí é só importante dizer, pessoal, que assim, em cada etapa dessa, a agência atua. Então, o artista que ele vai ensaiar lá no Porto Dragão, a gente identifica dentro daquele momento se ele tem alguma dificuldade. Por exemplo, ele tem uma dificuldade de figurino, de criação de figurino. Então, a gente oferece uma consultoria especializada de figurino para aquele artista sair daquele ensaio com aquele saber, com o projeto todo completo. Se é na parte de iluminação, a gente oferece uma consultoria de iluminação. Então, a ideia é que em cada um desses programas que ele passe, ele receba uma formação para ele sair mais qualificado. O Zona de Criação, que é aquele de audiovisual, né, artístico, ele passa por consultoria de roteiro, ele passa por uma consultoria de figurino, de cenário, e uma que a gente considera mais importante, que é de acessibilidade.
Então, a acessibilidade para a gente lá não é colocar uma tradução fria de Libras no cantinho, onde a pessoa que tem baixa visibilidade ou cega, ou surda, desculpa, ela tenha que ficar olhando para a tradução e perca o conteúdo artístico. Então, a gente consegue fazer com que essa consultoria aplique desde o processo criativo do artista a acessibilidade na arte. Então, a audiodescrição ela é poética, para que a pessoa que tem a deficiência ela se concentre na parte artística e tenha a mesma experiência que todos nós que não temos deficiência tenha também. Então, essa discussão da acessibilidade da gente já está na acessibilidade estética. A gente não quer mais trabalhar com a acessibilidade fria, que também é uma barreira para pessoas com deficiência. Então, a gente tem 118 atendimentos realizados nesse último ano. Alcançamos, esse ano, só nesse último ano, 17 cidades, né? Foram 492 pessoas beneficiadas. Fizemos 61 apoios de circulação só no último ano, de janeiro de 2024 a maio de 2025. Algumas das parcerias estratégicas que a gente tem, essas aí são parcerias mais dentro do Ceará, né, com secretarias, com institutos. Essas são parcerias, né, a nível nacional, né, a gente tem parceria com São Paulo, Semana Internacional da Música, Casa Líquida, Rio de Janeiro, Oi Futuro, Observatório de Favelas, na Espanha, o Centro Arte, a gente tem uma troca de residências. Na Bahia, a gente tem uma parceria institucional com o Teatro Vila Velha, que a gente também faz troca de experiências e apresentações artísticas, o Afropunk. Em Minas Gerais, a Mostra de Artes Cênicas, Pernambuco, Porto Musical, e em Belém, o Festival Psica. Né? Esses alguns... Aí é um outro programa, mas não vou conseguir falar dele, que aí já é um outro programa que a gente ia falar aqui se tivesse 10 minutos, que aí é uma circulação que a gente consegue fazer também a nível internacional, né? Só citar Alemanha, México, Cabo Verde, Portugal, França, a gente já tem parcerias sistemáticas de apresentações artísticas durante todo o ano nesses espaços. E acho que é isso. Acho que depois a gente conversa um pouco sobre o caso, né, um case, que eu vou apresentar o case do Joélio Caetano, que é um artista de uma comunidade quilombola lá do Ceará, que representa um pouco desse sistema de investimento. Eu adoro esse caso. A gente vai falar depois. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Juliana, você é de Vitória, no Espírito Santo. Eu não sei como é a temperatura em Vitória. Provavelmente mais quente aqui, né? Ok. Então, Estou próxima aqui do Nordeste. Então tá. Então até com frio a gente vai continuar. Você é uma designer educadora. Você aprende, ensina, pesquisa e empreende em design e educação com foco em experiências que conectam pessoas, território e natureza. Bem interessante essa última parte. Você é mestre em teoria e história da arte, pós-graduado em educação profissional e tecnologia e bacharel em design. Você atua há 20 anos com design no Espírito Santo, colaborando com empresas nas áreas de identidade de marca, design estratégico, inovação e ecossistemas criativos. Você é professora de design na FAESA, o Centro Universitário e pesquisadora no projeto do Hub ES+, pelo programa ES+, Criativo da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. E é esse Hub ES+, que você vai falar para a gente. Boa tarde a todas e todos. Então, estou vindo aqui de Vitória, do Espírito Santo, nessa missão hoje aqui para representar, né, o programa ES Mais Criativo, a convite da nossa gerente Lorena Lousada. É importante aqui para a gente falar um pouquinho do Espírito Santo, né, porque muita gente não conhece o Espírito Santo. Então, a gente fica aí, né, entre o Rio e a Bahia, difícil. E aqui um número interessante, né, da porcentagem da população do Espírito Santo ocupada em áreas criativas, né? Essa é uma pesquisa recente que a gente tem lançado, que se chama Boletim da Economia Criativa Capixaba, né? E aqui temos alguns números que são bem relevantes para a nossa discussão, né? Então, na última década, os 12 anos, aí, a gente teve um crescimento, né, de pessoas ocupadas nos setores criativos do Espírito Santo. Também temos uma taxa de informalidade menor do que a Sudeste, menor do que o Brasil. E aqui nesse QR Code também é possível acessar todos os outros dados, né? Mas aqui é só para a gente começar a conversa. O programa ES Mais Criativo, né, é um programa estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo, né, junto com o MCI, que é a Mobilização Capixaba pela Inovação.
e em parceria com 15 instituições, né, lideradas pela Secretaria de Cultura. Então, a gente entende que a economia criativa não fica apenas na Secretaria de Cultura, né, mas, até porque a gente entende que não tem como fazer economia criativa só na cultura, mas, no Espírito Santo, é a Secult, né, nossa secretaria, que encabeça alguns projetos. A ideia, então, do programa S Mais Criativo, ele ser um vetor determinante, né, no ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo. Aqui um pouquinho dos nossos segmentos, como é que a gente entende, né, as áreas criativas, né, dividido aí em cinco grupos, né, cultura, gastronomia, mídia, criações institucionais e tecnologia. Parceiros, é importante frisar aqui que o programa S Mais Criativo ele é tocado por instituições do governo, secretarias de Estado, pelas instituições de ensino, né, a Universidade Federal, o Instituto Federal do Espírito Santo, né, escola de governo e também em parceria com o Sistema S. Né. Os nossos 5 eixos de atuação, então, fomento e difusão da economia criativa, capacitação e formação, pesquisa e divulgação, nosso observatório, os territórios criativos, que é onde que eu vou aprofundar um pouquinho, e, por último, os hubs criativos. Especificamente sobre os territórios, a gente tem desenvolvido algumas ações de interiorização, né, das ações que são bastante focadas no hub. Né? Então, o hub S+, que é o que eu vou falar, ele fica no centro de Vitória, mas ele, de alguma maneira, expande a sua atuação para além do território da capital. Né? E aí entra um pouquinho de alguns projetos que ajudam a gente a descentralizar, né, as ações para não ficar concentrado na capital. Então, as oficinas do Lab Conecta, por exemplo, é um tipo de ação onde a gente mapeia os coletivos no interior do Estado, faz formação com esses coletivos para que depois esses próprios coletivos possam replicar, né, as ações para os territórios. Né? Então, tem uma ação de formação, mas também tem uma ação, né, de descentralização, para que eles mesmos consigam comunicar, conversar e dialogar com os seus territórios. Então, a gente tem aqui hoje trabalhando com 75 coletivos espalhados, né, pelo território do Estado, de norte a sul. E aí, números, né, oficinas, participações. Especificamente sobre a capital, né, o centro de Vitória. Aqui a gente tem um recorte territorial, né, bem claro, né, geograficamente falando, mapeando, né, empreendedores, mapeando potenciais do lugares e, especificamente, o nosso distrito. Né? A gente tem o distrito do centro de Vitória, onde esse distrito já atua há quase 10 anos, e, especificamente, a Secretaria de Cultura tem buscado, nesses últimos tempos, a estruturar a governança desse distrito. Né? Então, com a ajuda do SEBRAE, a gente tem feito um processo de formação para conseguir estruturar essa governança e fazer com que essa governança possa ser autônoma e tocar, né, os projetos depois num nível mais de grupos de trabalho. Eu, particularmente, faço parte dessa governança do distrito. E aqui o Hub, que é o nosso queridinho, e ele especificamente fica dentro desse distrito, o Distrito Criativo, né, do centro de Vitória, fica ali na região da capital, região histórica, né, tem algumas características particulares, mas também bastante comuns a diversas outras capitais do Brasil. Então, é o primeiro hub público do Espírito Santo. Várias atividades realizadas nos últimos 2 anos que a gente lançou o hub, parceiros,
um pouquinho assim da estrutura, né, de governo, como sim. o Hub atua. Então, não atua apenas com a Secretaria de Cultura, mas também junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e junto com a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, FAPES, né, e também com uma gestão, né, o Hub tem uma gestão feita por uma OSC, então tem todo um organograma de funcionamento que extrapola, né, os limites da Secretaria de Cultura e envolve outros atores para pensar esse ecossistema. Ações do Hub, né? Não vou detalhar tanto, vou deixar a gente falar. Festivais, observatório, que é da onde sai, né, esse boletim. E o Hub aí fica como, né, o nosso queridinho, justamente por ele estar dentro do território e concentrar boa parte das ações, embora não seja exclusivo, né, para a capital. Então é isso. Espero que a gente possa conversar mais. Obrigado. Muito obrigado a vocês. O que eu acho bem interessante, na verdade, nesses 3 casos, é que o Brasil é um país enorme, com uma variedade de cultura, com uma variedade de pessoas e tudo, na verdade, uma variedade de tudo, mas os modelos que vocês apresentaram têm muitas similaridades, né? Vocês começam com essa posição, já primeiro de tudo é o Estado. Então, é o governo estadual que vai atuar no modelo criativo e no ecossistema da economia criativa. Que isso é já bem interessante, porque em outros países, em outros lugares do mundo, não é sempre o Estado que vai fazer o primeiro impulso, que vai dar esse primeiro impulso, e, na verdade, o Estado, às vezes, é até a barreira, né? Você tem conceitos como o Charles, que inventou a Creative Bureaucracy, burocracia criativa, para tentar abaixar essa barreira do Estado versus a economia criativa. Aqui a gente tem um Estado que faz um impulso. Não estou dizendo que vocês não têm problemas de burocracia, mas é já um bom começo. E depois tem também essa posição que vocês têm de criar uma ponte entre vários atores da economia criativa, até aqueles que ainda não se vê como atores da economia criativa. E é isso que é o foco mais importante para mim, essa questão de formação, essa questão de ir ver alguém, você tem o potencial, tem alguma coisa para fazer aqui, eu vou ajudar a comercializar, vou ajudar a comodificar essa sua atividade para ajudar você a criar valor da sua atividade, né? Isso já, primeiro de tudo, é uma boa análise do trabalho de vocês? Então, mas como o nome desse painel era uma aposta, na questão de aposta quer dizer que tem um desafio, tem alguma coisa que vem que pode ser que a aposta não dá certo. E eu gostaria de saber, entre vocês todos, qual é o seu maior desafio, mas além do desafio, além do problema, o que você pensa seria a solução, do que você precisa agora, neste momento, para alcançar o seu próximo objetivo. E eu vou começar com você, Juliana, na verdade, porque você foi a última a falar, então a gente vai ficar na ordem inversa. Desafio. São muitos, né? Eu e a Verônica estávamos conversando agora há pouco e a gente estava falando exatamente de desafio. E a gente entendeu, né, que um grande desafio, eu acho que é o reconhecimento e o engajamento. Porque como nós estamos falando de uma política pública estadual, né, embora é uma política, né, a gente tem feito sempre no sentido de mapear as atividades, entender a vocação dos territórios, priorizar áreas, né, de acordo com o que já existe, o que já é produzido. Mas, ainda assim, o reconhecimento não é uma coisa simples, né? Então, às vezes, a gente vai encontrar diversas pessoas que trabalham na área, mas falam, é isso que eu faço, a economia criativa? Então, o reconhecimento é um ponto importante, né, sobretudo porque a gente está falando de uma política estadual, e o engajamento, né? Então, como é que a gente faz as pessoas se reconhecerem nesse processo
do jeito delas entenderem que elas fazem parte disso, isso é para elas, e como que elas podem agarrar isso, né, para, a partir daí, surgirem novas possibilidades. Então, acho que o desafio é isso aí. E para superar esse desafio, do que você precisaria agora? E uma resposta breve poderia até ser mais dinheiro, mais tempo, mais recursos. O que seria? Escuta. Escuta, adoro. Léo, desafio, maior desafio. Então, como a gente lida com realidades muito distintas, né? A gente vai para cidades que não tem secretaria de cultura, a gente vai para cidades que as pessoas não sabem exatamente. Às vezes a economia criativa até já está posta ali, mas ele não entende como aquilo pode ser um negócio que pode crescer e fazer com que todo o ecossistema ali que ele vive seja impactado. A gente tem muita dificuldade nesse lugar. Agora, por exemplo, enquanto a gente está aqui, né, tem uma equipe nossa viajando por 8 cidades do interior do estado, onde dessas 8 cidades, 5 artistas de cidades diferentes não têm um CNPJ para receber o cachê. Então, você tem que ali fazer uma pesquisa de CNPJs, porque a gente não vai ter tempo de abrir um CNPJ para ele receber, que possa representar esses artistas. E aí eu acho que, já partindo para a solução, acho que a discussão sobre esse Sistema Nacional de Cultura, né, que aí perpassa o sistema municipal, estadual, né, e nacional, onde você tem ali obrigações dos entes, né, o que é a obrigação do município, o que é a obrigação do Estado, o que é a obrigação do federal, né, como mais ou menos já existe no SUS, na saúde, né, e na educação, e isso pode qualificar esses processos. Então, você tendo ali ações, obrigações do município para esse processo formativo daqueles artistas, daqueles atores da economia criativa que estão localizados naquele território, isso pode facilitar para que, quando vem um recurso federal, ele esteja apto para receber e entenda como ele pode utilizar esse recurso, como ele pode prestar contas. Então, acho que esse lugar da discussão dos sistemas de cultura no Brasil, eu acho que isso é uma forma da gente qualificar o processo como um todo, né? E potencializar. Temos aqui um MIC que está aqui puxando essa discussão a nível nacional, mas, claro, contando com todas as secretarias de estados e municípios para que isso, de fato, se consolide, né? Então, também mais reconhecimento, só que é um nível do governo. E aí, só essa questão do reconhecimento é importante porque, né, a gente demorou na cultura a entender que esses dados e essas pesquisas, elas são importantes para o convencimento da população. Hoje você pega na época da eleição quais os assuntos mais importantes para a sociedade: é educação, segurança pública e saúde, né? São os 3, sendo que a cultura ela perpassa por esses 3. Se você consegue desenvolver um território criativo desse, que faz com que toda a comunidade ali seja beneficiada com renda e trabalho, talvez essas pessoas não vá para a cidade, não tenham trabalho lá, acabe, às vezes, por essa dificuldade, entrando numa situação de risco, gera já insegurança, enfim. Tudo isso está interligado com o fortalecimento desses potenciais criativos, né? Então, ainda falta esse convencimento da sociedade mais macro mesmo, do entendimento de que isso tudo está ligado e que o investimento na cultura é investir em educação, é investir em segurança pública, é investir em saúde. Sim. Entendo. Alessandra? Para mim, o maior desafio é tentar fazer com que o governo mude a lógica do pensamento, do fomento apenas, para a lógica do desenvolvimento econômico do setor, da economia criativa. E essa é uma conversa que a gente vem tendo há muitos anos com o governo. Eu acho que o governo ele já verbalizou esse reconhecimento, mas a gente precisa que ele faça a parte dele, né, escutando a gente, escutando a nossa proposta, porque hoje, diferentemente de quando a gente começou, nós temos dados, nós temos indicadores para poder comprovar essa potencialidade. E como é muito difícil fazer esse convencimento de dentro para fora, eu iniciei um processo de convencimento de fora para dentro. Então, eu estou ativando os trabalhadores da cultura, os empreendedores da economia criativa, os gestores municipais, para a gente vir junto com o governo nesse movimento colaborativo, de rede mesmo,
para falar nós existimos, nós estamos aqui organizados dessa forma, e nós estamos trazendo essa demanda. Uma coisa é o setor vir com essa demanda de uma forma organizada, outra coisa é o nosso setor levar isso para o governo, para fazer isso de forma conjunta. Então, é mudar o pensamento para que o governo atue, além do fomento, também pense em desenvolvimento e investimento nesse setor. Obrigado. E, voltando para essa ideia de aposta, os seus desafios e o que vocês precisam para alcançar, a gente está falando aqui em longo prazo, mas para fechar essa mesa, eu gostaria de saber um momento, um caso específico, prático, onde você pensa que essa aposta funcionou. No caso, a gente pode pegar a pergunta do Conrado, um caso onde a sustentabilidade, você pode escolher qual é a sua definição de sustentabilidade, funcionou para você. Caso bem prático, rápido, que a gente já está no fim do tempo, onde funcionou a aposta do Distrito Cultural no Brasil. Em Mato Grosso, você fala, né? No seu caso, sim, em Mato Grosso. Eu vou falar um caso de Mato Grosso, então. Sim, bem específico. Nós temos uma comunidade indígena, né, um território indígena, Motina, em Barra do Bugres, né, onde nós estivemos lá um pouco depois da pandemia, conversando com eles, eles mostraram para a gente, olha, nós temos essa intenção aqui, nós temos essa potencialidade. Nessa conversa, a gente fez uma orientação, na época tinha os editais da Aldir Blanc abertos, eles colocaram os projetos nos editais e aprovaram. De lá para cá, na sequência de editais que a gente realizou, eles já aprovaram mais de 20 projetos, tanto na economia criativa como no patrimônio, porque eles também têm um prédio tombado, onde eles conseguiram um recurso da secretaria para poder investir nesse espaço físico, onde vai ser um museu, né, para poder trabalhar a cultura balatiponé e também ser um espaço para empreender e comercializar o artesanato indígena. A partir dos editais, o trabalho que a gente realizou, eles também foram acelerados no nosso programa de aceleração. Eles criaram uma loja online, onde eles não só comercializam do território deles o artesanato indígena, mas também está trazendo outras comunidades indígenas para essa loja online, onde eles já resolveram questões como, por exemplo, de logística, né? Porque até então, como a comunidade indígena barco, né, via fluvial, estrada de chão e etc. Eles conseguiram, dentro do programa de aceleração, resolver questões importantes da gente estar fazendo com que eles também ativem outros setores para trabalhar em colaboração. Então, além disso, eles têm uma vivência de turismo, de experiência, lá onde eu estive já umas 2 semanas atrás, quando eles começaram a executar de vivência gastronômica, de vivência arco e flecha, pesca tradicional, estão recuperando peças do artesanato indígena, de rituais que eles não faziam mais para compor esse museu. Então, eles vêm de um crescimento através desse programa de aceleração e do investimento financeiro através dos editais, onde eles vêm impulsionando esse território, né, e trazendo essa perspectiva de desenvolvimento econômico, não só para essa comunidade indígena, para todo mundo que está ali, inclusive os anciãos, né, que entraram dentro desse processo do patrimônio material, né, o processo do museu, mas também fazendo com que outros territórios indígenas na proximidade e o próprio município de Barra do Garças comece a ser impulsionado também dentro, porque é muito próximo, né, dessa questão do turismo de experiência. Então, eles, de fato, são cases de sucesso para a gente, assim como outros projetos que vêm tido um crescimento a partir desse trabalho que a gente vem realizando ali na economia criativa, que é muito pautado nesse trabalho da cultura indígena, da cultura dos povos originários, e que vem trazendo essa perspectiva de desenvolvimento para aquela comunidade. De reconhecimento a resultado. Muito obrigado. Juliana, um caso específico no Espírito Santo? O Lab Conecta, acho que é um caso específico, né? É importante para a gente, inclusive a gente vai dar continuidade agora nesse projeto, porque ele ajuda a gente a descentralizar, né, as ações, tanto da própria Secretaria de Cultura, mas efetivamente do próprio programa S Mais Criativo, né? Que essa sempre tem sido, nos últimos tempos, um desafio muito grande, né? Como é que a gente consegue sair da região da Grande Vitória, né?
ali na capital, para levar as ações para os interiores, levar as ações para municípios que às vezes não têm nem Secretaria de Cultura, né? Então, o programa do o projeto do Lab Conecta, ele tem justamente essa missão, né? De capacitar os coletivos com as ações do programa, mas depois acompanhar para que os próprios coletivos vão, né, fazer as capacitações no território, mobilizando outros atores. Então, tem uma coisa de sustentabilidade aí, inclusive de economia de base comunitária, né? Então, é uma aposta, né, que a gente aposta. Adoro, muito bom. E para fechar essa mesa, Léo, fala para a gente do sorvete, vai. Então, eu queria pedir, não sei se a técnica pode colocar a apresentação de novo, só para colocar na última tela, porque é importante mostrar. Tem um rapaz chamado Joélio Caetano, ele é de uma comunidade quilombola, de um distrito, de uma cidade do interior do Ceará, ou seja, tem a cidadezinha, e ele está no distrito menor ainda do que essa cidade, né? Que assim, é uma perspectiva de crescimento muito difícil, né? E aí ele desde criança queria saber o que era sorvete e não conhecia. Aos 15 para 16 anos ele finalmente conseguiu experimentar, colocar na boca e sentir a textura de um sorvete. E a família dele vendia quentinhas lá, já trabalhava com culinária, né? Com ele aí. E aí ele decidiu que queria criar um sorvete. E aí a gente escolheu esse caso, porque esse caso ele perpassa por outros equipamentos da Secretaria de Cultura. Então, lá a gente tem uma escola de gastronomia, né, que é voltada para a cultura alimentar. Então, o Joélio, ele perpassa primeiro por essa escola, né? Nessa escola, ele aprende a desenvolver sorvete, mas ele não queria fazer um sorvete qualquer, ele queria fazer um sorvete da farinha de mandioca. Ele queria mostrar a cultura do território quilombola dentro desse sorvete. Então, foi uma dificuldade para tornar uma farinha num sorvete. Ele consegue desenvolver esse sorvete dentro da escola de gastronomia. A partir disso, ele começa a ver outros equipamentos da secretaria, porque ele passa de um momento para um segundo momento que ele está preparado com o seu produto, entra o hub nesse lugar e vê de que forma a gente pode conectar. Então, ele é conectado com uma empresa que distribui sorvetes a nível nacional, ele fecha o contrato com essa empresa, só que não é só um contrato de distribuição. Todos os insumos para fazer o sorvete, obrigatoriamente, precisam sair da comunidade quilombola. Então, a farinha, a castanha, o amendoim, tudo que vai dentro desse sorvete é comprado dessa comunidade e ele consegue desenvolver todo o território quilombola com um contrato que ele faz de distribuição de sorvete. Hoje ele já está, né, teve sua história contada, esse QR Code aí, tem um mini-doc que a gente fez com ele, mas ele já ganhou 3 prêmios a nível nacional, 1 a nível internacional com a criação desse sorvete, e hoje ele é um sucesso, né? Está no programa da GNT aí, aqueles programas de culinária e tal, então ele sempre tem obtido um destaque muito bom. Então, o Joélio é um exemplo de um case que deu certo e hoje a comunidade toda sobrevive de forma muito mais potente a partir dessa criação desse sorvete de farinhada. E eu gostaria muito de provar sorvete de farinhada. Próxima Não vez sei vocês também. Eu vou trazer ele com sorvete, botar o stand favor, aqui. Né? Com certeza. Muito obrigado, Alessandro, Léo, Juliana. O MIC BR que esse ano vai ser em Fortaleza. Com certeza a gente vai estar com o stand lá do Joélio Caetano. E prometo que não vai estar tão frio, né? Não, então, o sorvete vai cair bem. O sorvete vai cair bem. Alessandra, Juliana, Léo, muito obrigado por ter participado desse momento comigo. Muito obrigado a vocês por terem escutado essa mesa. A gente vai fazer, eu acho, uma pequena pausa, mas muito obrigado.